Olá, irmãos, paz. Estou aqui de novo para fazer a terceira parte deste vídeo. Eu estou cortando o vídeo em partes, né, para que ele não fique muito extenso, porque se tornaria muito longo o vídeo. Então nós vamos falar agora sobre o terceiro império, o qual ele tem as características também impregnadas na besta que sobe do mar de Apocalipse 13. O terceiro império é o Império Grego. Nós vimos no último vídeo que o bode que estava junto ao rio Ulai, na visão do profeta Daniel, no capítulo 8, ele estava dando marradas, cabeçadas para o norte e para o sul e também para o ocidente. Ou seja, estava falando da conquista dos territórios pelos medos e persas. Ou seja, o urso ele venceu o Império Babilônico. E nós vemos que uma das características que estará dentro da besta que sobe do mar vai ser a imagem que tinha dentro do Império Babilônico. Também a mesma característica vai ter neste último governo, que a última imagem que os homens irão adorar vai ser a imagem da besta. E eu já disse em outro vídeo que a imagem da besta provavelmente vai ser uma inteligência artificial monitorada por um supercomputador super inteligente e muito avançado. E eu tenho dito que o último upload do computador ou do celular, melhor dizendo, vai ser na mente do homem. Ou seja, o homem vai se ligar, o barro se ligando com o ferro, vai ser um chip na mente das pessoas, não que seja a marca da besta, mas vai estar relacionado, mas o homem vai tentar se ligar com a inteligência artificial e a inteligência artificial ao homem diretamente no seu cérebro. Como eu disse, já estão sendo feitos testes em humanos pela empresa de Elon Musk, né, a Neuralink, colocando chips neurais, né, no cérebro do homem. Mas vamos entender então que o terceiro animal ele representa o Império Grego. O Império Grego ele foi devastador contra o Império Medo e Persa, pois ele teve uma abrangência muito rápida. E esta velocidade ela é demonstrada pelas quatro asas e pelas quatro cabeças, né, do império que representava o Império Grego. Porém, o Império Grego era representado apenas por um homem, que era Alexandre o Grande, o Alexandre Magno. Porém, ele, quando começou no auge da sua força, conquistar os grandes territórios e queria chegar até a Índia e outros lugares, ele morreu. E eu expliquei que ele teve uma febre advinda da malária. Alguns acreditam nessa corrente, nesse entendimento mais forte, e não que ele tenha sido assassinado. Porém, quando Alexandre Grande ele veio a falecer, porque ele é representado como um chifre, que ele tinha um chifre, né, que era o bode, e o bode ele veio contra o carneiro, né, e o carneiro não conseguiu resistir. A história fala que por 2 vezes Dário ele tentou combater, né, e resistir contra Alexandre o Grande, mas ele perdeu das 2 vezes que ele se opôs na guerra contra Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, com 32 anos de idade, antes de completar 33 anos, então ele veio a falecer. Então, como a sua esposa estava grávida, porém não havia, claro, nascido seu filho, ele não teve descendentes para que viessem ser os seus sucessores. Então o seu reino foi dividido entre os seus 4 generais. Mas as características aqui, e depois nós vamos ler o nome desses generais, as características aqui deste império grego para o império da besta que vai subir do mar, fala da agilidade. Veja bem que Alexandre o Grande, em pouco tempo, ele dominou vários territórios da Macedônia, toda a Macedônia, e como eu disse no último vídeo, nessa mesma região em que estava o Império Babilônico, se levantou os demais reinos,
se levantou os medos e persas, e agora o leopardo, ele derruba o império do urso, que eram os medos e persas, sempre na mesma região, salvo outras regiões, talvez um pouco mais diferente, mas de longo alcance de um império para o outro, mas sempre coincidia na mesma região. E é desta região que se levantará o anticristo. Veja bem que o Império Babilônico, ele era e estava localizado aonde é o atual Iraque. O Império Persa, ele estava onde é o atual Irã. Então veja que há uma transição destes reinos de um para o outro, sempre na mesma região, e que com o passar do tempo, é claro, as cidades mudaram de nome, mas está no mesmo lugar. E dali daquela região, veja bem que eu falei no último vídeo que o bode dava amarradas para o sul e para o norte. E ao norte estava o povo de Israel e a Babilônia. E ao norte de Israel é de onde vêm os descendentes, estão os descendentes do povo de Ismael, que são os assírios, né? E ali naquela região de Iraque e Irã virá o anticristo, provavelmente da Turquia. Então, como eu estava dizendo, o leopardo, representado pelo Império Grego, ele venceu o urso, representado pelos medos e persas. Então veja bem que o leopardo com 4 asas demonstra a agilidade muito maior para conquistar do que o Império Babilônico, do que o Império Medo e Persa. Veja bem que se antes Alexandre o Grande ele tinha agilidade para conquistar, muito mais agora o império da besta que há de se levantar vai ter muito mais força, vai ter muito mais agilidade e vai impor com maior rigor que as pessoas adorem a imagem da besta. No Império Babilônico, veja bem que eu estou fazendo um apanhado geral dos impérios anteriores para demonstrar as características que estarão no Império da Besta, que é a 7ª cabeça. E da 7ª cabeça vão sair 10, sendo que desses 10 vai se levantar o chifre pequeno. Da mesma forma como se levantou um chifre pequeno. Aqui quando o Alexandre o Grande ele estava no auge do seu poder e que o seu chifre foi quebrado. Então veja bem que este chifre pequeno ele vai se levantar novamente. Então há uma prefiguração, há um paralelo e há uma comparação. Alexandre o Grande teve um poder enorme, né? E da mesma forma o anticristo terá um poder por um pouco de tempo, né? 3 anos e meio nas suas mãos, mas ele será derrotado. Então a característica será a sua agilidade. Ele vai ter à sua disposição a inteligência artificial. Ele vai ter a tecnologia. A inteligência artificial vai ser como se fosse a presciência, a onisciência do anticristo. Porque o diabo não é onisciente. Mas quando fala que o chifre pequeno, ele tinha uma boca que falava blasfêmias e era cheio de olhos. Quando fala de olhos, é lógico que está falando de algo tecnológico. Hoje nós temos câmeras espalhadas por todos os lugares. As pessoas podem ser encontradas em questões de segundos, minutos, em qualquer lugar. Você sabe que qualquer acidente que dá, você consegue captar a placa do carro que causou o acidente. Qualquer furto, roubo que dá, você consegue captar através das câmeras. Então, da mesma forma, o império da besta vai fazer uso desta tecnologia, de todo o poderio da inteligência artificial. Então, veja a agilidade em que as características do leopardo estarão dentro do império da besta, do capítulo 3 de Apocalipse, que se levanta do mar. Então, este é o terceiro império. Então, eu vou fazer um 4º vídeo para nós falarmos, então, do 4º império e talvez do 5º império, que é o Império Romano, e de dentro do Império Romano surge também o chifre pequeno, porque o chifre pequeno está associado praticamente com todos os reinos que vieram antes dele. Deus abençoe vocês. Até o 4º vídeo.